Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então sou somente eu. Não tem recado, acho que só tem um aviso que o caso de hoje é o caso francês. Então eu provavelmente vou errar muitos nomes, já peço desculpa aí pra vocês. Quem souber falar a pronúncia certa, manda aí nos comentários depois que a gente vê. Mas é isso, vou dar meu melhor, né? Vou tentar. Então, bora lá pro caso de hoje. A Catherine Deschais, conhecida também como Catherine Monvoisin, ou simplesmente Lavoisin, que seria traduzido livremente como a vizinha. Eu acho que é mais pelo sobrenome dela, né? Lavoisin, enfim. É assim como ela era conhecida, ela nasceu em 1640. Não se tem muita informação da vida, né, dela, no início da vida dela, porque 1640, né, gente? Se tinha registro, se perdeu. Ela era casada com Antoine Monvoisin, que era um joalheiro com uma loja em Paris, e depois que o marido foi à falência, a Catherine começou a sua carreira praticando quiromancia e leitura facial para sustentar sua família. Quem não sabe, quiromancia é a leitura da mão, né? E nessa época eles também faziam leitura do rosto da pessoa para tentar prever o futuro dela. E aí ela praticava medicina também, especialmente como parteira, e também fazia abortos. E aí, quanto à sua prática em adivinhação, ela dizia que era um talento que ela desenvolveu, que Deus havia dado para ela. Ela aprendeu a leitura da sorte aos 9 anos, e depois que o marido ficou arruinado, né, a loja dele, ela decidiu lucrar com isso e sustentar a família dessa maneira. Então, ela estudou os métodos mais modernos da época, né, de fisiologia e leitura do futuro do cliente, lendo seus rostos e mãos. Ela também gastou muito dinheiro para criar um ambiente que tornasse os clientes mais inclinados a acreditar nas profecias. Era uma mulher realmente empreendedora, sabia o que estava fazendo, porque, por exemplo, ela adquiriu um manto especial de veludo vermelho bordado com águias em ouro, pelo preço de 1.500 libras, que ela usava para se apresentar. Então ela fazia todo aquele espetáculo, não era só a pessoa chegar lá e ela ler a mão, enfim, ela fazia todo o negócio, a preparação, que, né, deixava as pessoas mais inclinadas a aceitar e acreditar que ela tinha esses poderes. Então, em 1665 ou 66, dependendo da fonte, a sua previsão do futuro foi questionada pelos padres da Ordem de São Vicente de Paulo, a congregação da missão, mas ela conseguiu se defender com sucesso perante os professores da Sorbonne. Então, tentaram contestar dizendo que ela era, né, uma pilantra e tal, e ela foi lá e provou que ela realmente tinha os poderes da adivinhação. E aí, durante o seu trabalho como cartomante, ela percebeu que era basicamente sempre a mesma coisa que os seus clientes desejavam, né, sobre o seu futuro. Quase todos queriam que alguém se apaixonasse por eles, ou que algum parente morresse para que eles pudessem ganhar a herança, ou que seus cônjuges morressem para que eles pudessem se casar com outra pessoa que eles queriam, porque, lembra, nessa época não tinha divórcio, né, gente? Você casou pro resto da vida até a pessoa morrer. Então, eram esses desejos, assim, eu quero que minha esposa morra para eu poder casar com a mulher que eu amo, ou quero que o meu marido morra para me deixar a herança e eu poder casar com outra pessoa, ou, eu quero que fulano de tal se apaixone por mim, ou que meu pai morra para eu receber a herança. Era isso, assim, um desejo simples, né? Então, inicialmente, ela dizia aos clientes que a vontade dele seria verdadeira se também essa fosse vontade de Deus. E em seguida ela passou a recomendar aos clientes algumas ações que iriam tornar os seus sonhos realidade. Essas ações começaram, primeiro, bem inocentes, né? Visita à igreja, de algum santo específico que vai atender o seu pedido. E aí, eventualmente, ela começou a vender amuletos e recomendar práticas mágicas de vários tipos. Isso aí incluía, né, esses amuletos, ossos de sapos, dentes de toupeira, moscas espanholas, limalha de ferro, sangue humano, pedaços de múmias ou poeiras de restos mortais estavam entre os supostos ingredientes dos pós de amor preparados pela Catherine.
Finalmente, ela começou a vender afrodisíacos para aqueles que desejavam que as pessoas se apaixonassem por eles, e também venenos para aqueles que desejavam que alguém morresse. Mas o conhecimento dela sobre venenos não era tão completo quanto de outros feiticeiros da época, né, que eram menos conhecidos. A arte de envenenar havia se tornado uma ciência regular nessa época, e ela foi aperfeiçoada em parte por Giulia Tofana, que era uma envenenadora profissional da Itália, apenas algumas décadas antes da Catherine. Ela também organizava, aí entra mais no lenda urbana, né, gente? A gente não sabe até que ponto isso tudo é real, até que ponto é, né, fofoca, enfim. Mas dizem que ela organizava missas negras, onde os clientes poderiam orar ao diabo para que seus desejos se tornassem realidade. E aí, durante pelo menos algumas dessas missas, uma mulher agia como altar, sobre o qual uma tigela era colocada. E aí, um bebê era segurado acima dessa tigela e sacrificado, e tinha o sangue dele derramado na tigela. Ela era uma grande... Ela tinha uma grande rede de colegas e assistentes, entre eles o Adam Lesage, que realizava tarefas supostamente mágicas. Ele era tipo um alquimista, um ocultista da época, bem famoso. Também os padres Etienne Guibourg e o abade Mariotti, que oficiavam as missas negras, e os envenenadores como Catherine Trianon, que também era bem famosa nessa época. Então, a Catherine, ela tinha muitos clientes entre os aristocratas. Eita, vou fazer de novo. A Catherine tinha muitos clientes entre a aristocracia, e ela fez fortuna com o seu negócio. Entre os seus clientes notáveis estavam inúmeras condessas, duques e marechais, então era gente muito importante da época. Ela residia em Villeneuve-sur-Gravaux, acho que é isso, onde ela recebia os seus clientes. Ela atendia os clientes o dia todo e se divertia em festas com música de violino em seus jardins à noite, frequentada pela sociedade de classe alta parisiense. Essa casa também incluía uma fornalha para os corpos dos bebês mortos, que eram enterrados no jardim, e ela sustentava uma família de 6 pessoas, incluindo a sua mãe, e entre seus inúmeros amantes estavam condes, arquitetos e alquimistas. A certa altura, o Adam Lesage, que era aquele mágico famoso, era amante dela. Ele tentou induzir ela a matar o marido, mas ela se arrependeu do plano e abortou o processo, né? Ela desistiu. E a Catherine se interessava por ciência e alquimia e financiou vários projetos e empreendimentos privados, alguns deles feitos por vigaristas, né, que tentavam tirar dinheiro dela. E, em particular, ela sofria de alcoolismo. Aparentemente, ela foi abusada por Latour e se envolveu também em grandes conflitos com a sua arquirrival, que era a envenenadora Marie Bosse. Então, ela tinha uma vida muito conturbada, né? Muito por esse ambiente que ela vivia, né? Da alta sociedade, que tinha todas aquelas tretas, né? Entre as famílias que não se gostavam. Enfim, ela tinha muito dinheiro, ela vivia em festas. Mas, né, no privado, ela sofria realmente com alguns problemas mais graves, como o alcoolismo, né? A cliente mais importante da Catherine era a Madame de Montespan, amante real oficial, né? Porque existiam as concubinas oficiais do rei Luís XIV da França. Em 1677, Montespan deixou claro que se o rei abandonasse ela ia matar ele. E aí, quando o rei começou um relacionamento com Angélique de Fontaine, em 79, a Montespan chamou a Catherine e pediu para que ela matasse o rei e também a Angélique. Antes disso, também, sempre que a Montespan sentia que o rei estava se afastando dela, ela chamava a Catherine, e a Catherine dava, tipo, sei lá, um feitiço para ela, né? Uma poção do amor ou alguma coisa assim, nesse sentido, para ela reconquistar o rei. Enfim, e aí ela... Quando o rei começou esse relacionamento com a Angélique, a Montespan chamou a Catherine, pediu que ela matasse o rei e a concubina nova dele, né? A Catherine hesitou, mas acabou sendo convencida a concordar. E na casa de sua colega Catarina Trianon, ela traçou um plano para matar o rei junto com os envenenadores, a Trianon, né? A Catarina Trianon, Bertrand e Romane, sendo esse último também o noivo de sua filha. A Trianon não quis participar e tentou fazer ela mudar de ideia, mas a Catherine recusou. E aí o grupo decidiu assassinar o rei, envenenando uma petição que iria ser entregue em suas próprias mãos.
Naquela época, né, que faziam aquelas reuniões, o rei escutava o que os seus súditos querem, daí a pessoa vai lá, leva, né, um papelzinho ou fala. Enfim, era isso que era esse documento que eles iam entregar em mãos ao rei, que estaria envenenado e aí ele ia morrer. Então, em 5 de março de 1679, a Catherine visitou a corte real em Saint-Germain para entregar essa petição, mas nesse dia tinha muitos peticionários e o rei não tomou nas mãos, o que fez ela retornar sem ter entregue. Tinha muita gente, ele não estava recebendo nenhum papel, né? Era só falar, e aí ela acabou desistindo do plano. Ela voltou para casa, entregou a petição para a filha, pediu que ela queimasse. E no dia seguinte ela fez planos para visitar a Trianon após a missa para planejar a próxima tentativa de assassinato do rei. E aí, nessa época, aconteceu uma coisa muito doida, porque a cunhada do rei morreu, a duquesa de Orleans, e a morte dela foi falsamente atribuída a envenenamento. E aí, os crimes da Madame de Brinvilles, que foi executada em 1676, e os cúmplices dela ainda estavam muito frescos na mente do público. Bem rapidamente, a Marie-Madeleine Marguerite d'Aubray, que era a Marquesa de Brinville, ela é apontada como a primeira mulher da história a cometer envenenamentos em série. Então, eu ia fazer um mini episódio sobre ela, mas eu encontrei muita informação, tem um livro inteiro dedicado a ela. Então, é uma história absurda, é muito doida, muita coisa aconteceu e levou a dos julgamentos mais famosos, né, daquela época. Então a gente vai preparar um episódio grande para vocês para contar essa história. Mas, para vocês saberem, né, esse era o contexto da sociedade na época. Já tinha acontecido esse escândalo, né? Enquanto isso, ocorreu também um motim em que pessoas acusavam bruxas de raptar crianças para missas negras, e padres relataram que aparecia cada vez mais pessoas confessando que estavam tentando envenenar alguém da família. E aí, em 1677, a cartomante Madeleine de Lagrange foi presa por envenenamento e alegou ter informações sobre crimes de grande importância. A prisão das cartomantes envenenadoras bem-sucedidas Marie Bosse e Marie Vigoureux, em janeiro de 1679, alertou a polícia de que existia, então, sim, uma rede de cartomantes em Paris que lidavam com a distribuição de veneno. E aí, em 12 de março de 1679, a Catherine foi presa na frente da igreja de Notre Dame, depois de ter saído da missa, porque ela frequentava a missa frequentemente, ela ia sempre na missa, né? Pouco antes da reunião que ela tinha marcado com a Trianon, né, para fazer esse plano de matar o rei. E aí, em abril de 1679, uma comissão foi nomeada para investigar o assunto e processar os infratores, e aí eles se reuniram pela primeira vez para fazer essa investigação. Seus procedimentos, incluindo alguns suprimidos nos registros oficiais, são preservados nas notas de um dos repórteres oficiais no tribunal. Na prisão da Catherine, a empregada dela, Margot, afirmou que a prisão iria significar o fim de um número de pessoas de todas as posições da sociedade, e a prisão dela foi seguida pela prisão da filha dela, a Marguerite Monvoisin, também Guibourg-Lesage, Bertrand Romain e o resto de sua rede de associados. Então, todas as pessoas que estavam envolvidas, né, eram as redes de cúmplices dela, também foram presos. Ela ficou presa em Vincennes, onde ela foi interrogada. E em 27 de dezembro de 1679, o rei emitiu uma ordem para que toda a rede fosse exterminada por todos os métodos, independente da classe, sexo ou idade dos envolvidos. A Catherine confessou os crimes de que ela foi acusada e descreveu o desenvolvimento de sua carreira. Ela nunca chegou a ser submetida à tortura, uma ordem formal foi emitida dando permissão para o uso da tortura, mas essa ordem não foi executada porque os caras tinham medo que ela pudesse revelar nomes de pessoas muito influentes, o que ela faria, né, se ela tivesse sido questionada sobre tortura. Então, ela confessou ali o suficiente, a gente não quer mexer nesse vespeiro, deixa por isso mesmo. Porque, né, se eles começassem depois a... Porque ela tinha clientes que eram condes, duquesas, marechais, então era gente muito importante, muito aristocracia da época de Paris. Então, como é que eles iam condenar essa galera que tinha dinheiro, né? Não ia acontecer.
Então eles nem queriam saber quem que estava envolvido. Eles, ela confessou, tá bom assim, não vamos pressionar mais, né? Tá tudo certo. E aí ela mencionou aos guardas uma vez que a pergunta que ela mais temia era que eles deveriam perguntar a ela sobre suas visitas à corte real. É provável que ela estivesse se referindo, claro, a Montespan como sua cliente e a tentativa de assassinar o rei, e que temesse que tal confissão resultasse em sua execução por regicídio. E a sua lista de clientes, a organização das missas negras, a ligação com a Montespan e a tentativa de assassinato do rei não foram revelados até depois da sua morte. Ela foi condenada por feitiçaria e foi queimada em público na Place de Grève, em Paris, em 22 de fevereiro de 1680. E aí, em julho desse mesmo ano, a filha dela, Marguerite Monvoisin, revelou a ligação da Catherine com a Montespan, que foi confirmado depois por depoimentos dos outros acusados. E também toda aquela lista de clientes que ela tinha foi tudo veio à tona depois que ela já tinha morrido. Isso fez com que o rei finalmente encerrasse a investigação, quando, né, descobriram que tinha gente muito grandona envolvida, e aí ele selou os depoimentos, colocou os demais acusados fora do sistema de justiça pública e manteve tudo em sigilo. E aí, assim, acabou essa história. Tipo, eles botaram uma pá de cal em cima, falaram, ó, tem os grandão envolvidos? Pena que acabou, né? Então, é isso aí. Então é isso, gente. Se você tiver qualquer indicação de caso, manda pra gente no e-mail, milcrimes@gmail.com. Comente aí no post do Instagram o que você acha dos episódios. No episódio principal, a gente tá fazendo leitura de comentários. Lembrando que tem promoção na loja de camisetas e canecas. Então aproveitem, que é para acabar os estoques. A gente não sabe quando vai voltar a ter produtos lá. E a gente colocou a modalidade agora de carta registrada para os adesivos, que eu não sei porque que a gente tinha botado antes, mas agora tem, tá? Então não se preocupe com o frete, se você comprar só adesivos, não vai pesar tanto, tá, gente? O carta registrada é baratinho. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada. Tem sorteio para apoiadores no dia 15, então fiquem ligados. Sorteio de livro. E qualquer coisa, chama a gente, nos apoie. E é isso, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.